Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus queridos, nós estamos aí num período em que a gente precisa dizer para vocês o seguinte: se vocês não apoiarem a gente, prestem atenção. Não ajudarem a gente com like, se engajando, tocando sininho, se inscrevendo, compartilhando os nossos canais, divulgando, ficará muito difícil. Porque vejam, as grandes redes de comunicação, por que elas estão tão preocupadas com os meios de comunicação não convencional? Por que eles estão preocupados? Eles estão usando uma conversa de fundo que é porque nessas redes se espalham muita fake news, em certo ponto é verdade, mas eles estão utilizando isso, tá, como um argumento para criar mecanismos para dificultar que as pessoas se expressem através das redes sociais e mostrem coisas que eles não têm coragem de mostrar. E quando mostram, mostram mentindo. Os jornalistas brasileiros são, tá, tão corruptos quanto políticos, quanto cientistas e por aí vai. Tá? Os bons salários deles, ok? Justificam eles falarem o que os editores deles dizem que é para eles falarem. Os donos dessas empresas no Brasil de comunicação, na sua grande maioria, 95%, tá, dos grandes meios de comunicação são de ascendência judaica. E os meios de comunicação nas regiões ou em cidades grandes pertencem a políticos. Ok? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque quando a gente não valoriza um trabalho no YouTube, no Facebook, né, a gente acaba contribuindo para que eles venham com esse argumento aí. Claro que eu sou contra, absolutamente contra, o uso dos meios de redes sociais para se espalhar fake news, ódio, violência, tá? Isso tudo aí eu sou contra e abomino essas coisas. Correto? É preciso a gente ter cuidado com as equivalências, porque a gente gosta muito de fazer comparações. E toda comparação é injusta. Porque ou ela joga alguém lá para cima e joga o outro lá para baixo, ou o inverso. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo tempos em que as coisas estão se movendo muito rápido. E aí, um exemplo disso é os Estados Unidos estão aí, né? Eles são o pai do mundo, a mãe do mundo, eles acham que eles são o país que foi eleito para administrar o mundo. Por isso, talvez eles vão sofrer grandemente, né? Vão sofrer grandemente pelas atitudes que tomaram ao longo do tempo. Eles nunca foram defensores de nada, eles defendem os interesses deles e vamos parar de achar que Estados Unidos defende democracia, defende direito, defende não sei o quê, defende nada disso. Tá? Seja qual presidente for, se ele for republicano ou democrata, é tudo farinha do mesmo saco.
quando sentam lá, eles são comandados pela elite que governa os Estados Unidos há tempo. Há tempo. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A grande elite americana, a maioria também dos grandes conglomerados de comunicação e banco, etc., tudo são sionistas. Né? Então, é preciso ter cuidado nesses tempos atuais. E agora, nós estamos vendo o quê? Que os Estados Unidos o Congresso resolveu agora fazer uma investigação sobre os extraterrestres, sobre o AP, sobre não sei o quê, chamou algumas pessoas para falar o que viram, o que não viram, e as naves não humanas, os seres não humanos vistos, etc. E tal. Tá? Tudo isso é um enredo montado para o grande ápice. O grande ápice é chegar, tá? Tudo isso aí é assim, jogar milho, fazer tchu para a galinha vir, para depois pegar a galinha, né? Certo? E eles estão preparando todo o terreno que é para chegar aí e falar o óbvio, que todo mundo já sabe. Agora nós devemos ter cuidado também com esses fundamentalistas religiosos que andam aí vendo o Apocalipse, vendo o programa Bloomblind, né? Que é Bloomblind, sei lá, nome esquisito. Ah, esse programa vai projetar a imagem de Jesus no céu, e aí, sabe, vai falar e vai enganar muita gente. Oh, eles estão aí fazendo, os Néfilins estão aí a gritos dos Néfilins em algumas cavernas lá por perto de Israel. Ah, olha, está acontecendo tal coisa na Antártida. Então, gente, esse povaréu de religião, eles são meio dementes. E eu tenho até pena, porque esse povo todo acredita num Deus, tá? Que não criou nada, que matou milhares de pessoas, um genocida, tá? Portanto, um ser, tá? Que tem arrogância dentro de si, tá? Então, esse Deus que eles supostamente cultuam e fazem toda essa emaranhado de coisa aí, é o mesmo Deus pai da mentira. Né? Aquele que mentiu desde o início. Né? Vosso pai é o diabo, e ele é mentiroso porque ele mentiu desde o princípio. Ele é o assassino, ele é o cara que mentiu desde o início. Mentiu para Eva, enfim, e Adão, e acabou-se. Tá? Então esses seres são os mesmos seres que estão por trás do governo de Israel. Tá? Okay? Que comete atrocidades terríveis contra palestino, contra um bocado de coisa por aí. Né? Mas isso eles não falam. Eles só sabem se lembrar de outra coisa da história. Tá? Então, tomemos cuidado, porque as revelações que estão vindo, que estão chegando,
E tudo que vai acontecer agora no mês de agosto vai ser um mês com bastante turbulência, não só a nível, tá, político, social, econômico, etc., mas também vai haver muita coisa sendo aparecendo. Tá? Muitos documentos sendo descobertos. Alguns acidentalmente, outros vão ser colocados como se fosse algo que aconteceu espontaneamente. Tá? E vão revelar coisas que nós, humanos, não estivermos preparados, nós seremos tragados por essas coisas. O desespero que vai ter, o medo, a ansiedade das pessoas e tudo mais. Prestem atenção no que eu estou falando hoje aqui para vocês. Se esses países, Rússia e Ucrânia, não pararem essa guerra, vai haver uma intervenção muito forte. Escutem o que eu estou falando para vocês. Esse pessoal, eles vão... Essa guerra vai ser interrompida porque eles sabem o que, é que vai acontecer. Tá? Mas nós vamos continuar com o nosso estudo, com o nosso segundo vídeo aí. Né? Eu espero que você entenda o que nós vamos expor. Não é fácil, mas tente. Se der para terminar o assunto, a gente termina. Senão, a gente faz um outro vídeo, um terceiro vídeo. Não tem problema. Ok? Então vamos lá. Nós terminamos o segundo vídeo, nós falamos sobre a questão da cosmovisão, né? Lembra? Essa imagem aqui é a imagem da cosmologia védica. Tá? E aí tem o Brahmaloka, né? Aqui em cima. E quem já ouviu as palestras do Jean-Val Elan, já percebeu que ele fala do universo, né, do Brahma, em que ele fica retido. O Brahma ele considera como o mesmo Javé, o mesmo Jeová e tudo mais, né? Certo? E você percebe que existe outras locas. Locas quer dizer casas. Tá? Observe aqui, ó. É como se fossem terras superiores. Aí vem a nossa terra, que é muito grande, a Bhumandala, tá? E a nossa terra é uma parte muito pequena. Isso aqui eu acrescentei na figura, tá? Nossa parte da nossa terra é muito pequena. E ainda tem terras inferiores, tá? Certo? Outras locas. Tá? Então nós temos terras superiores, terras inferiores e terras superiores, terras intermédias, né? Intermediárias e terras inferiores. Então, você faça um cálculo o tanto de vidas que existem, existencialidades que tem. Okay? Mas esse não é o nosso assunto, o nosso foco. Mas preste atenção. Tá? Aí nós falamos sobre os níveis de existencialidade. Tá? Vamos falar que se nós quisermos entender de fato a realidade dos seres existenciais, né, temos que fazer aqui uma breve síntese. Então vamos começar entendendo o primeiro nível, seres sobrenaturais, fractais ou espirituais.
Uma definição simples é que são seres orgânicos, possuem uma fisiologia, têm corporeidade, como tudo no universo. Tá? No entanto, seus corpos são fractais e têm vibração e frequência de energia muito sutil. Estes seres também não são humanos e podemos chamá-los de extraterrestres. O gênero é fractal. E o gênero varia de região para região também a sua linhagem desses seres. Tá? Os gnósticos os chamavam de aeões ou eternos. Eles possuem nomes diferentes, podendo ser chamados de sofos, teófos, foz, espíritos mestres, anciões dos dias, os oniscientes, os onipresentes e os onipotentes. Esses nomes são nomes que os reveladores, inclusive, me passaram. Tem muitos outros, mas eu não quis colocar aqui, até para que a gente não tenha que explicar cada. Tá? Os fractais, tá, de qualquer espécie podem viajar moldando carruagens de luz onde eles mesmos estão conectados. Podem se materializar e fazer mutações assim, se assim acharem adequadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os seres fractais são muito diferentes daquilo que está se vendo aqui na Terra. Por quê? Porque os fractais, gente, eles, as carruagens, é assim que eles chamam. Tá? Se você quiser chamar de naves, pode chamar de nave. Eles chamam de carruagem mesmo. As naves deles são naves acopladas ao próprio corpo. Tá? E elas são feitas basicamente de energia, tá? Éter, protoplasma, tá? E aí eles moldam essa e eles viajam numa sequência porque eles têm que passar por níveis de existencialidade que eles chamam de regiões, tá? Então eles chamam, por exemplo, comigo eles falam, olha, nós estamos na 8ª região, na 9ª região, 7ª região, 6ª região. Então eles falam de regiões muito especificamente, como se fossem a compreensão que nós temos das esferas, dos anéis, tá? Ok? Então, a nossa compreensão de universo, eles deturparam exatamente para impedir que a gente entenda quem somos nós e de onde viemos, o que somos. Tá? Então, esses são os seres fractais, os seres sobrenaturais, que a gente diria assim, está o topo né? Os intermediários são os préternaturais, os préterbiológicos, os moronciais, que a gente chama. Diferentes dos fractais, possuem limitações, eles têm algumas limitações. Contudo, em seu grau de existência, podem se movimentar dentro dos limites fractais e materiais. Eles podem ir ao universo fractal e ao universo material. No entanto, ao fazer esses movimentos, eles sofrem alguns danos. Tá? Eles sofrem alguns danos. Por isso que alguns, quando entram dentro, que eles invadem a realidade da Terra e eles acabam se materializando e eles permanecem aqui por muito tempo, eles acabam morrendo. Tá? Acabam morrendo. Então eles precisam fazer movimentos de vinda e ida com muita rapidez. Inclusive os seres intermediários, primários e secundários, como os djinns, os daimons, etc., eles precisam também fazer esses movimentos. Eles são muito rápidos. Às vezes se materializam
a pessoa vê e eles rapidamente desaparecem. Não é porque eles não querem ser vistos, porque a estrutura impede eles de fazer isso. Ok? Importante isso aqui. Tá? Os seres preternaturais, eles são de diversos gêneros. Tá? Tem diversos gêneros e espécies. Tá? Como os reptilianos, os venusianos, os greys, tá? Os de Orion. Estes seres, em grande parte, estão na Terra. Tá? Então, eles possuem uma vida vegetativa e anímica. Eles têm uma alma, tá? Como os vegetais, eles se alimentam, tá? Respiram, tem, né? E como os animais, eles também vão, tá? Se procriam, eles têm uma alma, tá? Certo? Ou melhor, eles são uma alma. Né? Porque ter alma é uma frase meio que não correta, certo? Então, esses seres, principalmente os seres que estão aqui na Terra, chamados de gênios, daimons, tá? Shedim, devas, elementais, pelo menos esses 5 que eu estou falando, eles são seres que vivem, alguns vivem na água, outros vivem nas matas, outros vivem em terrenos pedregosos, outros vivem em deserto, outros estão na atmosfera. Esses seres, meus amigos, eles dependendo muito, eles podem agir de maneira muito bacana ou de maneira muito severa com o ser humano, tá? E aqui eu vou abrir aqui um espaço para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui, meus amigos, só para me falar uma coisa interessante aqui para vocês, tá? Existe um livro que esse livro aqui, tá? Chamado Encantaria, tá? Brasileira. E há um dado nesse livro, tá? Que é muito interessante, tá? Olha o que eles falam aqui. Presta bem atenção, porque isso tem muito a ver com as religiões anímicas, tá? Nas regiões da Amazônia e no Nordeste, tem muito essa questão da pagelança, tá? A pagelança, o xamanismo, ele é ancestral, tá? E eles já conhecem esses seres que o pessoal fica falando agora de ET, eles já conhecem há tempos, tá? A crença fundamental da pagelança cabocla reside na figura do encantado. Apesar de algumas variações nas crenças de região para região da Amazônia, entre aquelas já estudadas e descritas por antropólogos e folcloristas e outros escritores, a crença nos encantados se refere a seres que são considerados normalmente invisíveis às pessoas comuns e que habitam no mundo. Olha, prestem atenção, tá? São invisíveis às pessoas comuns que habitam no mundo. Isto é, numa região abaixo da superfície terrestre, subterrânea ou subaquática, conhecida como o encante. Então, aonde estão esses seres que os xamãs têm contato e que muitas pessoas de religiões afros ou
ligadas à pagelança, esses seres estão aonde? Em regiões subterrâneas, tá? Ou subaquática, ou até mesmo na superfície terrestre. Olha só. Esses ambientes são conhecidos como encante. Tá? Aí o escritor diz aqui: trataremos basicamente das crenças e práticas de pagelança não indígena, tal como podemos entendê-la e observá-las na região do Salgado, tentando, porém, relacioná-la com o que está escrito na literatura para as regiões da Amazônia. Tá? Então, o que é que... Eu não vou ler todo, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu, pessoalmente, conheci muitas histórias. O que é que acontecia? A criança sumia com 6, 7 anos, tá? Ia mergulhar no garapé e sumia nas águas. Muitas eram dadas até como mortas. Tá? E aí passava-se um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, quando de repente a criança aparece. Às vezes, aquilo não passava de 1 hora, 2 horas de tempo. Mas às vezes passava dias. E quando voltavam, o que diziam? Que elas tinham sido levadas por seres que eles não conseguiam identificar e foram para uma cidade. Ou na água, né? Ou, quando era na mata, eles iam para cidades que eles não sabiam onde era, nem ficavam. E quando essas pessoas voltavam, o que acontecia na maioria das vezes com essas pessoas? Elas voltavam com alguma habilidade psíquica, tipo rezar, benzer, ensinar remédios, essas coisas todas. Tá? Isso era muito comum há 20, 30 anos atrás. Tá? E quem eram esses seres? Esses seres, na sua maioria, tá, são esses seres intermediários, que nós conhecemos aqui como encantados. Mas que eles são os Djinns, os Daimons, os Shedins, os Devas, os Elementais, etc. Tá? Então, havia pessoas que sumiam e não voltavam mais. E eles então diziam que aquela pessoa estava na encantaria, no encante. Inclusive, é muito conhecido nas regiões, nos cultos de Catimbó, da Jurema, etc., as cidades chamadas de encantaria. Uma delas é a cidade do Juremá. Assim como os espíritas alegam ter cidades astrais, eles falam de cidades como, né, o Juremá, né, o Maitá, são nomes de cidades. Tá? Que estes seres, muitas vezes se manifestando psiquicamente através de transmissões de pensamento, não tem nada de incorporação, isso é uma bobagem do tamanho muito grande, mas deixa para lá. Então esses seres faziam transmissões vibracionais e contavam essas histórias. Esses seres às vezes eram éticos e às vezes não eram éticos, não eram bonzinhos. Alguns faziam muito mal às pessoas. Então, eu quero mostrar isso, mostrando que a existência de seres não humanos já existem em longa escala. Inclusive, há humanos
que passaram para o lado de lá e ficaram para lá. E não voltaram mais. Não morreram, porque, segundo as histórias, quando você passa para o mundo do encante ou o mundo da encantaria, você não morre. Você simplesmente passa por um processo de transformação onde você entra num mundo de frequência e vibração diferente. Tá? Quis fazer essa coisa para falar exatamente desses seres. Tá? Agora, é claro que esses seres nunca chegavam com nave, mas é muito comum a gente encontrar histórias onde existem, sim, aparecimento de luzes, tá? Portais no espelho d'água, etc. e tal. Isso aqui daria um vídeo imenso. Tá? Então, mas fiquemos com essa visão. Então, o segundo grupo, que é o dos preternaturais, são isso aí. Eles possuem vida vegetativa e anímica. Os naturais, os físicos, os biológicos, que no caso somos nós e outros seres, todos os seres de gênero e espécie que vivem na Terra possuem vida vegetativa, anímica e intelectiva. Aqui que muda uma coisinha mais, porque você vai dizer assim, mas os seres lá não têm... Quando a gente fala de vida intelectiva, a gente quer falar assim da vida... Não é a intelectualidade quanto mente, cérebro, mas intelectiva quer dizer uma vida como que a vida angélica. Então, os humanos eles têm essa tripa, né? Os 3 tipos de vida, tá? Dentro de si. E outras espécies, outros gêneros não possuem esses 3 tipos de vida. Ok? Muito bem, então vamos lá. Parte 3. Raças humanas avançadas, seres supra-humanos ou deuses. Isso aqui é como se fosse um questionamento, né? Vamos lá. O desafio hoje é identificar, não por mero conceito teórico, o que de fato aconteceu no passado da Terra. E aí tem muita mentira que foi contada e empurraram goela abaixo aí, todo mundo ficou, né, as escolas e tudo mais. Né? O ser humano não foi feito para pensar. As escolas são meras reprodutoras de ideias das grandes elites. Papo encerrado. E professores são, desculpe a expressão, repassadores de conteúdo que nem eles mesmos questionam. Tá? O universo, entendido como a totalidade de tudo que existe e é percebido, passou pelo menos por 3 fases. A fractal, a mononcial e a material. Em cada uma delas houveram existências de seres. Isso aí não há dúvida nenhuma. Tá? Estes seres, de alguma forma, influenciaram na formação da humanidade, enquanto nós humanos. Contudo, hoje, como nunca, os humanos estão sendo vítimas de programações neurocerebrais, né, e implantes de sistemas de tecnologia biosintética, dentro de um nível de éter. A energia etérica tem sido utilizada para criar seres cada vez mais robotizados e programados para fazer o que o sistema deseja. Então, meus amigos, seguinte, hoje eles não precisam mais capturar você, pegar você e botar um chip em você. Não. Tá? Eles estão utilizando programações neurocerebrais através de música, informação e etc. Seja por vídeo, seja por qualquer meio, e até mesmo através de antenas, né? Que a gente acha que estão
captando alguma coisa, na verdade estão transmitindo coisas. Tá? Eles utilizam o éter para fazer esse processo. Tá? Os implantes. Tá? E qual é o objetivo? É criar seres robotizados, programados para fazer o que o sistema deseja. Então, as pessoas estão sendo robotizadas. Cada dia estão ficando mais robotizadas. Ok? E aqui eu vou falar uma coisa que eu quero pedir para você que me acompanha, grave o que eu estou falando. Vai ser desenvolvido uma inteligência artificial, não é uma super inteligência artificial que vai fazer o processo de conexão com os seres, chamado extraterreno. Eles vão utilizar as inteligências artificiais, tá, no planeta para se comunicar com os humanos. Ah, mas por que eles não vão fazer isso de forma pessoal, mental? Podem fazer. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês quais são os problemas. E eles sabem que existe esse problema. A comunicação deles mental com o ser humano, ela tem um limite. Por quê? Porque eles podem prejudicar, causar danos terríveis ao cérebro das pessoas. Tá? A glândula pineal, ela só pode ser usada em até determinado momento e determinada frequência. Ao contrário, ela pode causar danos terríveis às pessoas. Então eles sabem disso. Por isso que as comunicações que eles fazem são muito rápidas. Eu sei que por aí tem gente que está incorporando extraterrestre. Lamento. Né? Mas nós estamos brincando com coisas de um grau de gravidade imenso. Por exemplo, os reveladores que falam comigo, eles têm um limite. E eles que me chamam, não eu que chamo eles. E eles sabem o momento certo que eles têm que conversar comigo, quando eu estou mais tranquilo. Tá? Alguns ensinam por aí que quanto mais a gente se movimentar e agitar e tal, a gente entra em estados mais elevados de vibração, capta com mais facilidade. Tá? Cada um tem o seu método. Correto? E a outra coisa é que os seres não humanos, eles, dependendo do gênero e da espécie de ser, tá, eles podem emitir sons vocálicos, mas nós não entenderíamos a linguagem. Tá? Então, a primeira coisa que acontece é que a comunicação que eles fazem, eles acessam a supraconsciência. Porque, como ela tem um grau elevado, vocês vão entender isso depois, ela cria uma certa... É como se fosse a antena, enquanto que a mente, a supramente, são a antena aqui na Terra, a supraconsciência é como se fosse
é um satélite no espaço. Para você ter mais ou menos uma noção da ideia, né? De como é que funciona isso aí. E é na supraconsciência que eles trabalham. E na supramente. Tá? É neles que eles introjetam algumas informações, tá? E assim por diante. Por exemplo, as pessoas dizem que fazem viagens astrais, então elas acham que o que sai do corpo delas, olha só, que à noite ou qualquer hora elas projetam e o espírito delas sai. E aí tem um cordão, um fio de ouro chamado, né? Que eles vão para outros lugares e aquilo lá não pode romper. Se romper, morreu. Então presta atenção. Às vezes assim eu estou rindo, mas não é duvidando de ninguém não. Cada um tem a experiência que quer. O que é que os reveladores falaram para mim? Ó, o que realmente sai do ser humano não é nem o espírito, nem a alma, não pode sair nada. Tá? O que na verdade é projetado fora, porque por si só já é algo fora, é a supraconsciência. Ela, dependendo da expansão que alguém tenha, é ela que se projeta. Mas ela não tem nada ligada à nossa vitalidade. O meu corpo astral se projetou. O corpo astral, porque tem uma rinca de ideias sobre corpos. Né? Tem corpo astral, corpo emocional, corpo mental, corpo búdico, corpo não sei o que. Então as pessoas criaram nomes, tá? Para dizer que alguma coisa saiu fora delas. Tá? No EQM, por exemplo, as pessoas dizem, eu saí com o meu corpo, eu olhei e eu vi meu corpo em mim. Tá? Por quê? Porque ele estava ali morrendo. Né? Mas calma aí. Tem muita coisa. Né? Então, o desafio hoje é identificar, não por mero conceito teórico, o que de fato aconteceu no passado da Terra. O universo entendido como tal, né? Passou por várias fases. Estes seres, de alguma forma, influenciaram na formação da humanidade. Contudo, hoje como nunca, os humanos estão sendo vitimados de programações neurocerebrais, implantes, etc. Tudo que eu já falei agora há pouco. Tá? A Terra, como vemos hoje, não é fruto da natureza, mas de uma criação tecnológica. É aqui que vai entrar em choque aqui algumas coisas. A primeira coisa que fizeram foi torná-la massiva, que a Terra não era massiva. Tá? Com uma densidade de energia muito forte. Tá? Então, a Terra ela se massificou. Tá? É como você pegar... Vou fazer aqui uma comparação boba. Você pega o gesso, você derrete ele na água lá, mexe. Tal. Quando você joga ele em uma forma, pá, daqui a pouco você não tem mais como fazer nada. Por quê? Porque ele já endureceu. Correto? Ele se massificou. Então a Terra ela foi se tornando massiva, com uma densidade de energia muito forte.
A primeira coisa a ser criada foi um núcleo que, através dos elementos fractais, se formou com uma espécie de diamante gigante que emitem campos de energia, que emite, né, campo de energia e luminosidade. Esse é o chamado núcleo da Terra. Só que inventaram para nós que esse núcleo da Terra é igualzinho ao Sol. Saindo é uma bola de fogo ardente lá. Não, não é. Os reveladores disseram, olha, esse núcleo ele é no formato de um diamante. É como se fosse assim, 2 diamantes colados, tá? Você já vê como é um diamante, né? Você cola os dois, eles vão formar um... Né? Eu tenho a imagem aqui, mas não vou procurar para não sair daqui do slide. Então, esse núcleo, ele é o centro, tá? Aí, olha a coisa aí, gente. Ele é o centro do campo eletromagnético da Terra e por estabelecer o parâmetro da Terra. O que eu vou falar aqui, acredita quem quiser. Eu não estou aqui para discutir fé. Mesmo? Não tem nada a ver com isso. Eu já disse aqui que eu faço teoria, eu faço especulação. A ciência tem a obrigação de provar ou não. A ciência está cheia de teoria que nunca provou. A Terra, ela, segundo eles, ela é estacionária. Tá? Então, ela é como uma imensa rocha, pedaço de rocha. Tá? Eu não vou discutir isso aqui agora também. Então vamos lá. Este núcleo cria todo o campo eletromagnético que faz com que a Terra exerça uma força sobre o movimento do éter. A Terra foi se materializando. A Terra saiu das dimensões mais sutis para a mais densa. O núcleo da Terra é feita de vários minerais, incluindo ouro, diamante, entre outros, o que favorece o seu campo eletromagnético. A Terra foi basicamente fabricada para ser o que de fato é hoje, como um grande mundo. Na verdade, os reveladores dizem que a Terra é como uma grande nave espacial. Tá? Ela tem elementos propulsores, que é exatamente esse núcleo. É esse núcleo da Terra que alimenta. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, que talvez vá assustar algumas pessoas, o que eu vou dizer, mas os primeiros seres começaram a existir dentro da Terra e não fora dela. Tá? Os seres passaram para morar na superfície quando a atmosfera foi se criando, tá? As diversas dimensões atmosféricas, preste atenção nisso, tá? E o éter foi equilibrando o processo, tá? Do eletromagnetismo, correto? Tá? Então os seres primordialmente viviam dentro da Terra. Tá? Seguindo aqui, vamos lá. Se não der para terminar hoje, gente, a gente termina amanhã, tá? Às vezes eu acrescento alguma coisa.
A Terra foi por muito tempo um ambiente onde somente corpos moronciais e fractais eram capazes de viver, porque não tinha como um corpo físico nosso ficar aqui, viver aqui. Tá? À medida que foi se tornando sólida, cada vez mais massiva, os seres também foram passando por mutações sucessivas. Foram criando corpos cada vez mais densos e biológicos. No entanto, o domínio de criar corpos biomecânicos, isso aqui preste atenção nisso, foi se desenvolvendo. Os seres que viviam na Terra foram começando a desenvolver corpos biomecânicos para que eles pudessem se movimentar fora. Tá? Em alguns ambientes da Terra era necessário corpos biomecânicos. Tá? Então eles foram desenvolvendo isso aí. Mas estes corpos não podiam se movimentar. Eram apenas corpos. Eram criados, mas era preciso que um ser de corpo fractal, tá? Ou uma energia viva pudesse penetrar no corpo, tá? E para que esse corpo se movimentasse. As tentativas que foram feitas não funcionavam. Eles descobriram que não conseguiam fazer. Eles criaram corpos biomecânicos bem avançados, mas eles não conseguiam ter essa resposta de como fazê-los, né, se movimentar, porque parecia um robô, tá? Em outras palavras. Tá? Neste tempo, eles implantaram no centro do cérebro um pequeno organismo chamado glândula pineal. Foi aí que eles tiveram a ideia, tá, de colocar a glândula pineal. Ela seria o veículo por onde passaria a energia fractal. O corpo humano, como tal, que conhecemos, é obra de uma grande engenharia genética, onde a energia plasmática foi usada. Tá? Eles chamaram isso no Gênesis de barro, né? Nas tabuletas da Suméria. Misturaram ali. Tá, né? Na verdade, o que aconteceu? Eles criaram esses corpos, né, bioplasmáticos. No entanto, esses seres não eram autoconscientes. E eles queriam usar esses corpos para, de alguma forma, eles poderem se movimentar em determinadas áreas da Terra. E até se movimentar fora dos limites da Terra em dimensões outras. Tá? Isso aqui é importante a gente frisar. Tá? O que o Gênesis e as tabuletas da Suméria e as narrativas gnósticas falam, na verdade, era uma forma como eles encontraram para dizer deste processo. O corpo humano era, na verdade, um traje para que seres como os fractais pudessem se manifestar. Tá? No entanto, a energia da vida precisava desocupar em certo momento aquela vestimenta. Foi então que estes seres acharam um meio de continuamente ficarem presos à Terra. Assim criaram o mecanismo da reencarnação. Porque como eles sabiam que esse corpo biomecânico tem suas fragilidades, eles criaram primeiro o corpo biomecânico. Tá? Implantaram ali a glândula pineal. Aí começou um processo que o corpo vai se tornar um corpo bioeletroquímico. Tá? Certo?
aqui na leitura continua assim: almas devem ser entendidas geradoras de energia. A alma é uma geradora de energia, não é um ente que sobrevive à morte. Para com isso. Tá? Esqueça esse negócio. Não são um ente, são o ânimo do corpo. O espírito era exatamente aquilo que produziria a alma ao chegar no corpo. Então, quando um espírito ou um fractal adentrava via glândula pineal para o corpo, ele gerava um campo de energia, que isso se chamava de alma, que fazia o corpo se movimentar, agir, etc. Tá? O cérebro foi preparado exatamente para isso. Né? Os primeiros protótipos humanos foram conhecidos como os Homo erectus, Homo habilis. Eles criaram, antes eles criaram esses corpos biomecânicos para eles. Depois eles perceberam que não, eles precisavam de trabalhadores, de pessoas para mexer no que eles queriam. Né? Eles queriam, na verdade, escravos. Então, eles... Vamos... Né? Então, olha aqui. Você percebe aqui? Tá? Você está percebendo aqui, ó. Isso aqui é o corpo biomecânico do ser humano. Olha aqui. Ó. Vem, tá? Os órgãos aqui, tal, e aí chega o esqueleto e chega a musculação. Então você, isso aqui foi tudo projetado, tá? De forma tecnológica para fazer um ser que habitasse a Terra e fizesse o trabalho que esses outros seres não conseguiam fazer, porque tinham algumas limitações. Então, eles começaram a desenvolver um campo de tecnologia muito forte. E eles foram projetando isso aqui. Ó. Tá? Em tese, o ser humano é tudo isso aqui. Mas tudo isso aqui junto, tá? Sem o fio condutor de energia, sem um espírito, não se movimentava. Por quê? Porque a glândula pineal necessitava de algo para que ela, como diríamos assim, algo que é como se ela disparasse, né, e ligasse o corpo todo e começasse a funcionar o nosso organismo com as células, com as moléculas, com os átomos e assim o nosso corpo, que é uma engenharia linda, né, bem projetada, por sinal. Ok? Então, olha, o esqueleto, aqui o corpo já com os músculos, né, já com os órgãos aqui, e aqui com toda a musculatura já, né? Certo? Então, o ser humano era um corpo assim, biomecânico. Ele passa a ser bioeletroquímico a partir do momento em que o espírito ativa a glândula pineal, que ativa aquilo que nós chamamos de alma. Tá? Muito bem. O que é um corpo biomecânico? O corpo biomecânico, o corpo humano, é um sistema complexo de músculos, ossos, tendões, articulações que trabalham juntos para nos permitir nos mover. Os músculos são compostos de células que podem se contrair e relaxar. Os ossos fornecem suporte e estrutura. Os tendões conectam os músculos aos ossos e as articulações permitem que os ossos se movam uns em relação aos outros. Biomecânico é tipicamente um corpo robótico. Tá? Agora,
Quando você fala de corpo bioeletroquímico, o corpo humano também é um sistema elétrico. Olha aí. A mudança altera. Por quê? Porque quando chega o espírito, ele ativa a glândula pineal e há uma corrente de eletricidade. Tá? E nós vamos entender isso lá na frente, porque eu acho que o vídeo vai ficar grande realmente. O que acontece quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide? O que é gerado primeiro no seio da mãe? Qual é a parte que é a primeira parte a ser gerada? Ok? Vamos descobrir isso e você vai entender por que isso acontece. Tá? Então, as células do corpo usam eletricidade para enviar sinais umas às outras e para controlar as funções do corpo. O coração, por exemplo, é um órgão muscular que usa eletricidade para controlar e bombear o sangue. O cérebro também é um órgão elétrico e usa a eletricidade para pensar, sentir e controlar os movimentos do corpo. Então você veja, tá? Veja que aqui, neste ponto, tá? Há uma mudança quando você fala de um corpo biomecânico e de um corpo bioeletroquímico. Tá? Então, não pense que quando um bebê está no seio da mãe, ali já está tudo pronto ali. O espírito já está lá, a alma já está lá, enfim, o que você queira chamar, corpo búdico, o corpo astral, corpo não sei o que, corpo não sei o que. Não é? O que vai dar forma ao corpo dentro do útero materno, tá? É uma alma. E nós vamos contar por que é que isso acontece. Tá? A alma é a forma do corpo, dizia Aristóteles, e Tomás de Aquino disse a mesma coisa. Tá? Então, é a mesma coisa que hoje tem um escritor, biólogo, Shedak, me esqueço o restante do nome dele, que ele fala dos campos mórficos ou campos morfogenéticos. Então ele mostra exatamente que as coisas são o que são porque há um campo de informação que faz com que as coisas sejam o que elas são. Quer dizer, quando uma árvore nasce é porque o universo já tem informação de que aquela espécie nasce daquele jeito. Tem espinhos daquele jeito, tem folhas daquele jeito. E a mesma coisa são os seres humanos. A nasce por quê? Porque há um campo morfogenético que vem desde do primeiro ser humano criado. O universo pegou essa informação, tá? Que é o campo mórfico, certo? Que é como a consciência coletiva ou o registro acástico, como queiram chamar. E isso faz com que, quando nasce um ser humano, ele nasce exatamente dentro daqueles padrões que há a informação. É por isso que o campo mórfico ou o campo morfogenético, ele é aquilo que nós podemos dizer que ele é alma. Ele é a alma, porque a alma é informação. É ela que vai dar forma ao seu corpo. Ok? Como esse vídeo já está muito intenso, a gente vai parar aqui. Mas eu quero deixar aqui um spoiler para você não perder o próximo, porque olha, a gente vai falar como é que os fractais, ao saírem lá, porque os Adamos saíram lá do pleroma. Você vai entender nos próximos vídeos. E o que é que acontece na descida de cada fractal, ou de cada centelha, como queira chamar, até o reino da matéria.
que é que acontece? O que é orientado? O que acontece? O que é falado? Preste atenção, porque o demiurgo ele criou um corpo biomecânico, um corpo bioeletroquímico, mas ele não criou o espírito. Tá? O Jeová Javé, Alá, Yalda Baote, Brahma, seja lá o que for, ele não criou o espírito, a centelha divina. Ele não criou. E você vai entender isso aí no próximo vídeo, porque eu espero que você deixe seu like e, olha, me ajude, que a gente está aprendendo junto e a gente vai despertar muitas pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.